Boa noite, amados. A paz do Senhor. Você que está na tua casa, seja muito bem-vindo. Nós queremos agora ministrar a palavra de Deus com vocês. É uma honra estar aí adentrando o teu lar, a tua casa. Queria cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Quero ouvir um glória a Deus, todos que estão à direita aqui. Aleluias. À esquerda, um glória a Deus. O Pepeu está lá, aí, ó. Glória a Deus. Queridos, estamos aqui com a igreja vazia, mas eu sei que essa mensagem vai chegar em muitas e muitas vidas através da internet, do YouTube, Facebook, e eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Amém? Quero que você feche seus olhos aí na tua casa. Querido, leva a sério esse momento. Esse momento não é mais um momento de mais um programa de televisão, não é simplesmente uma mensagem, não, é o teu culto, é o teu momento de você estar cultuando a Deus, ouvindo a palavra e recebendo do Senhor. Amém? Faça desse momento um momento especial, igual quando Deus falou para Moisés: tira a sandália dos pés, porque o solo onde você está pisando é um solo santo. Era um solo comum, né? Era uma montanha como qualquer outra, mas Deus estava ali, a presença de Deus estava ali, então aquilo se revestia de algo solene, de algo especial, e assim é hoje em nome de Jesus. Amém? Então feche seus olhos, vamos convidar o Espírito Santo para tomar conta desses momentos e abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse momento precioso. Hoje é domingo, o dia do Senhor, um dia tão especial, Pai. E nós queremos te agradecer por essa possibilidade de estarmos aqui orando, buscando a tua face, de estarmos alcançando vidas e vidas através da tua palavra, através do Facebook, do YouTube. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, por esse momento precioso que vamos ter agora na tua presença. Em nome de Jesus, Deus, me dê sabedoria para que eu possa falar aquilo que o Senhor já falou comigo, que eu possa transmitir a mensagem que o Senhor já transmitiu a mim. E em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abra o coração e o entendimento de cada pessoa que está assistindo essa palavra agora, em nome de Jesus. Toda distração caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo demônio familiar caia por terra agora, todo espírito maligno que está querendo impedir da palavra de Deus de ser semeada, caia por terra agora, em nome de Jesus. E que o teu reino, que o teu tabernáculo, que a tua casa, que a tua presença seja estabelecida em cada lar, em cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, antes de eu começar a pregar, eu quero fazer uma brincadeirinha aqui. E como nós não temos ninguém na igreja, só tem o Guilherme, que é o nosso sonoplasta, cinegrafista, está fazendo tudo aqui para a gente. Eu quero chamar o Gui. Vem cá, Gui, fazendo um favor, que você vai participar aqui comigo. Nós vamos fazer um teste, primeiro com o Guilherme e depois com o Pedro, uma brincadeirinha que você provavelmente já fez muitas vezes na tua casa. Vem cá, Gui. Tira o óculos, fazendo um favor. Esse é o Guilherme, nosso baterista e da equipe técnica. Segura aqui. Fecha os olhos. Fechado? Muito bem. O Guilherme está de olhos vendados. Vamos ficar de lado assim, Guilherme, para ficar melhor. Está de olhos vendados. E eu vou fazer uma brincadeira com ele, tá? A brincadeira consiste no seguinte: eu vou ficar atrás dele e ele vai deixar o corpo cair para trás. E eu vou pegar ele. Vou deixar o microfone aqui. Ô Gui, você
Você vai deixar o corpo cair para trás, eu vou te pegar, tá? É sério? É sério. Pode ir? Pode ir. Tô atrás, Gui. Gui, confia. Tô atrás, eu vou te pegar. Pode deixar. Vai, Gui, solta o corpo. Para trás. Aê, Guilherme. Boa, boa, boa. Uma salva de palmas pro Guilherme, gente. Pode voltar pro teu povo. Ah, é o óculos. Muito bem, não sei se vocês escutaram, o áudio devia estar ruim, né? Porque estava sem o microfone. Vem cá, Pedro. Nós vamos fazer a mesma brincadeira com o Pedro. Ó, só para vocês saberem, o Guilherme não fazia ideia do que eu ia fazer com ele. Nós vamos fazer a mesma brincadeira com o Pedro. O Pedro é meu filho, tá? Vamos lá, Pepeu. Calma aí. Muito bem. Então eu vou fazer a mesma brincadeira com o Pedro, tá? Vendei os olhos dele e vou ficar atrás dele, ele vai cair. Abre os braços, filho. Pode ficar assim, isso. Vou ficar atrás dele, vou segurá-lo, tá? Pode cair, filho. Tá bom. Tá bom. Dá um oi lá. Oi. Muito bem. Vocês perceberam a diferença? Na verdade, o Guilherme não sabia que eu ia fazer essa brincadeira com ele, né? Porque a gente não tinha combinado nada. E eu não queria justamente preparar o espírito dele para nada, para que vocês, assim como eu, entendêssemos o que acontece com a natureza humana. Eu quero falar um pouquinho de confiança. Eu quero falar um pouquinho de dependência. Antes de eu começar, eu quero ler alguns versículos bíblicos para você. Romanos 8:31 fala o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:28 fala o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Salmo 27:1 fala o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Salmo 23:4 fala o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ô Gui, o zoom, vou chegar para frente, vê se está bom aí. Melhorou? Fechou. A gente tinha tirado o zoom justamente para vocês verem a brincadeira. Gente, a igreja está vazia, o ar-condicionado está desligado, ventiladores, estou morrendo de calor. Está vendo a falta que vocês fazem? É melhor pregar para quando vocês estão aqui, ó. Muito bem. Salmo 37:5 fala o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Muito bem. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você confia em Deus? Ou você acha que você confia em Deus? Porque, queridos, as suas reações diante da prova, elas falam mais alto do que aquilo que você fala com a tua boca. Porque é muito fácil a gente falar assim: não, eu confio em Deus.
Se você perguntar para todo mundo na rua, você acredita em Deus? Acredito em Deus. Você confia? Confio. Você obedece? Obedeço. Cara, falar todo mundo fala. Na verdade, as suas reações diante das situações, diante das provações, diante dos momentos do teu dia a dia, elas falam muito mais alto do que aquilo que você fala com a tua boca. E elas falam para Deus. Deus escuta através das suas reações, se você confia nele ou não. Vocês perceberam a diferença gritante entre o Guilherme? Cara, o Guilherme é um amigo meu, eu conheço ele faz anos. Ele sabe que eu não iria deixar ele cair. Mas você viu que a hora que eu falava assim, pode cair, Guilherme, eu vou te segurar. Dá aquele frio na barriga. Será que ele vai me segurar mesmo? E se ele deixar eu cair no chão? E se eu me estatalar no chão aqui? O Guilherme, por 3 vezes, titubeou, botou o pé atrás, falou assim, esse pastor Leonardo é meio doido, ele não vai me segurar, não. Foi ou não foi? É uma reação natural, né? Agora, o Pedro, meu filho, de 8 anos, ele é meu filho. Ele confia em mim, cegamente. Ele sabe que eu não iria deixar ele cair no chão. Ele sabe que eu sou o pai dele, que eu o amo. E a gente tem que aprender muito com as crianças, né? Salmo 40, versículo 4, fala o seguinte. Não é esse não que eu quero falar. Mateus 18, 3. Fala, em verdade, Jesus estava falando, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Cara, Jesus estava falando, eu preciso me converter e eu preciso me tornar como uma criança, como Pedro. Quais são as características de uma criança? Essa inocência, essa pureza e essa dependência, essa confiança que eles têm no Pai. Será que nós temos essa confiança? Será que nós temos essa dependência? Essa certeza de que o meu Pai vai me segurar? Essa certeza de que o meu Pai me ama e o meu Pai cuida de mim? Essa dependência de que o meu Pai está cuidando de todas as coisas, Ele cuida do meu sustento. O Pedro sabe, ele não precisa se preocupar com a água que tem que pagar no SAI, ele não precisa se preocupar com a CPFL, ele não precisa se preocupar em fazer compra no mercado, ele não precisa se preocupar em ir para o açougue, em pagar a escola, porque tudo isso sou eu que faço. Ele não tem medo de ladrão entrar em casa, porque eu estou lá na casa dele, eu o protejo, eu o guardo. O Pedro confia em mim, porque eu sou o pai dele. E você, e eu, nós temos essa confiança, nós temos essa dependência de Deus, que é o nosso Pai. E aí Jesus fala, se você não se tornar como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha o tanto que é sério isso. E eu comecei falando alguns versículos aqui extremamente significativos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo, a quem eu temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Cara,
olha o tanto de versículo que Deus nos garante. Deus Ele, através da sua palavra, Ele dá um embasamento completamente sólido para que nós descansemos e confiemos nele. Mas e aí? Uma coisa é o pai falar para você, falar o seguinte: pode deitar, pode cair sem medo que eu te seguro. Jesus está falando isso para a gente. Através da Bíblia, Ele tá falando isso. Pode ficar tranquilo, querido. Te respaldando. Eu estou aqui atrás de você, para os teus pés não tropeçarem em nenhuma pedra. Eu estou aqui, ó. Se você precisar, eu dou ordem aos meus anjos a teu respeito, para que eles te guardem, para que eles te protejam. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cai 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, porque eu sou teu pai, eu te guardo, eu te protejo, eu cuido de você. Deus, Ele está falando isso para a gente. Mas uma coisa é o pai falar, outra coisa é o filho acreditar naquilo que o pai está falando. O Pedro, meu diácono, obrigado, filho. O Pedro acreditou piamente naquilo que eu falei para ele. O Guilherme não. O Guilherme ficou com o pé atrás. O Guilherme ficou ressabiado. E eu tenho certeza que o Gui confia em mim. Mas mesmo assim ele ficou ressabiado. E às vezes, se eu perguntar para o Guilherme, falar assim: Guilherme, você confia em mim? Ele vai falar assim: confio. Mas ficou com o pé atrás. E às vezes, as nossas palavras demonstram uma coisa, e as nossas reações demonstram outra. Talvez o Gui fale assim: confio em você, pastor Leonardo. Mas a atitude dele aqui foi que ele não confia. Você está me entendendo, querido? Talvez você pensa que você confia em Deus. Talvez a tua boca fala que você confia em Deus. Até o teu coração acredita que você confia em Deus. Mas se as tuas reações demonstram o contrário, escuta, querido, você não engana. De Deus não se zomba, você não engana Deus. Ele conhece o teu interior, Ele conhece o teu coração. E às vezes Ele permite que situações são colocadas nas nossas vidas para que a gente demonstre, não através da nossa boca, sim através das nossas atitudes, se nós confiamos em Deus ou não. Salmo 40, versículo 4 fala o seguinte: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Cara, olha que lindo. Bem-aventurado, você é bem-aventurado se você coloca em Deus a sua confiança. Por que eu estou falando a respeito disso, querido? Nós estamos vivendo a prova. Nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade. E talvez você tenha motivos para colocar o pé atrás, porque nós estamos vivendo dias difíceis, querido. O coronavírus, essa pandemia que é mundial, ela é a ponta de um iceberg, porque através dela, muitas outras coisas ruins estão sendo desencadeadas no mundo. Se não bastasse o risco de você ser contaminado, e até mesmo morrer por conta do coronavírus, porque é uma doença letal, é perigosa sim. Se não fosse perigosa, não estaria fechando países, estádios, fronteiras, e enfim, tem o seu risco sim,
ela tem o seu risco, o coronavírus é perigoso. Mas além de ser um risco para a saúde, existe um risco que, no meu ponto de vista, vai ser muito pior do que a mortandade causada pelo coronavírus, que está desencadeando uma grande recessão mundial no Brasil, e que muitas empresas estão fechando por conta da quarentena, por conta das portas fechadas, do isolamento social. Muitos autônomos estão falindo. Muitas pessoas não têm de onde tirar o sustento. Eu sei que eu não estou falando novidade nenhuma para você, você está acompanhando tudo isso, né? Então, o isolamento social, a quarentena, para se evitar a contaminação do coronavírus, tem causado uma falência de muitas vidas, né? Vou te dar um exemplo: o Hospital do Câncer, o Hospital do Amor, está fechado. As vidas, milhares de vidas que faziam quimioterapia, radioterapia, o que está acontecendo com essas vidas? Né? Ou seja, é algo, o coronavírus, ele desencadeou várias outras facetas da sociedade brasileira muito preocupantes. Fora tudo isso, tem uma briga política acontecendo. Governadores e prefeitos que são contra o partido do presidente Bolsonaro, abertamente lutando contra as determinações federais. Então, quanto pior o cenário, melhor politicamente falando. Parece que tem políticos torcendo para que o caos seja maior, tomando medidas para que o caos seja maior. Dessa maneira, podem incriminar o nosso presidente, podem falar que o presidente é incompetente. Então, tem um jogo político sujo acontecendo no Brasil, que só não vê quem não quer. Ou seja, nós estamos vivendo, como nação brasileira, como mundo, como planeta Terra, um momento ímpar, um momento que eu determinei, que eu chamei como a prova. Deus colocou a gente de pé, colocou uma venda nos teus olhos, e Deus está falando assim: deita. E aí? Aonde está a tua confiança? Você confia realmente em Deus? Você tem perdido o sono? Você tem ficado angustiado? Você tem ficado apavorado com relação às tuas contas que você tem que pagar? Com o teu arroz e feijão na tua despensa? Você tem ficado apavorado com relação à transmissão do coronavírus? Eu quero ler um trecho de 1 Samuel 17, que todo mundo conhece, que fala a respeito de Davi e Golias, né? Golias estava lá afrontando o exército de Israel durante 40 dias, e todo aquele exército de Israel ouviam Golias afrontando e recuavam, né? Até que Davi chegou. Davi era um pastorzinho de ovelhas que foi lá para ver como é que seus irmãos estavam durante a guerra. Versículo 31 fala o seguinte: ouvidas as palavras que Davi falava, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul: não desfaleça o seu coração e o de ninguém por causa desse cara aí, do Golias, né? O teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso
e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Querido, Davi confiava em Deus. Tinha um exército enorme de pessoas lá. Exército dos filisteus e exército do povo de Israel. E Golias falava o seguinte: vem alguém aí de vocês para lutar contra mim. Desafiava ele para um duelo. Ninguém ia, durante 40 dias. Davi era um pastorzinho de baixa estatura, moço, franzino. Aí Saul, quando ouviu isso aí, falou o seguinte: então coloca pelo menos a minha armadura. Colocou a armadura do rei em Davi. Davi colocou aquele negócio e falou assim: não, tira isso aqui, eu não vou conseguir com isso aqui não. Não é essa armadura que vai me salvar desse gigante. A minha confiança não está nessa armadura. A minha confiança não está nessa espada, apesar de ser a armadura do rei. Ou seja, provavelmente a melhor armadura que existia na época. A armadura do próprio rei Saul, colocaram em Davi. Ele falou assim: não, tira isso aqui de mim. Não vou conseguir com esse trem aqui não. A minha confiança, o meu sucesso, não depende dessa armadura, por melhor que seja. Davi confiava no Senhor. E todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Davi foi lá, falou assim: ó, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus vivo de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo darei a tua cabeça às bestas feras. E assim aconteceu. Davi meteu uma pedra na testa de Golias, Golias caiu por terra. Davi pegou a espada do próprio Golias, porque nem espada Davi tinha. Davi pegou a espada de Golias e cortou a cabeça dele. Porque Davi confiava em Deus. Mesmo diante de um cenário completamente adverso. Querido, o gigante era grande. 3 metros de altura. Forte. Treinado na arte da guerra desde a mocidade. Tinha um escudeiro à sua frente. Mesmo assim, Davi enfrentou. Porque Davi não confiava na armadura. Davi confiava em Deus. E ele escreve mais para frente em Salmos 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que me guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Cara, olha o que Davi pensa, olha o que Davi fala a respeito do seu Deus. Eleva os meus olhos para o monte, da onde me vem o socorro? Meu socorro vem de Deus. Ele não dorme, Ele não dorme. Ele é a minha sombra, a minha direita. Ou seja, se eu vou para lá, Ele me acompanha. Você já conseguiu ficar longe da sua sombra? Só de noite. Você está ali, ó, de dia, tua sombra não tem jeito de você se apartar da sua sombra. Assim é a confiança daqueles que estão em Deus.
Davi acreditava, confiava, descansava em Deus. Salmo 3, versículo 3: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Esse era Davi. Eu quero te falar uma frase, querido, que falou muito comigo. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Olha que frase poderosa. Pegue essa frase como lema para a tua vida, querido. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Duvida aquele que não acredita. Só tem medo aquele que não confia. Só dá um passo para trás aquele que não é filho. Porque o filho, o Pedro, que é meu filho, ele descansa. Ele sabe que o pai está ali atrás, dando total resguardo, total amparo, que ele pode sossegadamente deixar o seu corpo cair, descansar, porque o pai vai segurá-lo. Você está me entendendo, querido? Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Escute, Gideão, ele não confiava nas 300 tochas acesas, nos cântaros que tinham poderes sobrenaturais. Ele acreditava em Deus, ele confiava em Deus. Gideão não confiava naquelas tochas, não. Daniel, ele não confiava no seu cargo político. Apesar de estar ligado ao rei, ser conselheiro do rei, mas ele não confiava no seu cargo político, ele confiava em Deus. E ele foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não confiavam na proximidade, porque eles eram conselheiros do próprio rei. Não confiavam. Hoje nós nos vestimos de muitas armaduras humanas. Qual é a armadura que você tem usado e tem depositado a sua confiança? Álcool gel? Máscara? É isso? A tua confiança se resume num líquido ou num pedaço de pano na tua face? É errado usar álcool gel, querido? É errado usar máscara? De jeito nenhum. Eu sou dentista. Eu me bisunto de álcool gel, uso máscara, óculos, principalmente nesses dias. E eu tenho que continuar trabalhando. Não é errado. Mas a minha confiança não está nesse paninho no meu rosto. Você está me entendendo, querido? Hoje nós nos cercamos de armaduras humanas. Nós colocamos a nossa confiança naquilo que é palha, plano de saúde, seguro de vida. Sabe, a gente coloca cerca elétrica para lá, a gente confia no emprego, na amizade, contatos políticos, contatos, indicações. Cara, você tem que confiar em Deus. É o Pai que está ali atrás de você, te segurando. É o Pai. É no Pai que você tem que confiar. Ele falou para você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nos teus políticos, e eles farão grandes coisas por você. Entrega o teu caminho ao teu patrão, e ele fará grandes coisas por você. Não está escrito isso não, querido. Está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
e o mais Ele fará. Você entregou o teu caminho a Deus, sim ou não? E você tem confiado em Deus? Ou será que diante das provas, você tem titubeado em descansar nos braços do Pai? Quais têm sido as tuas reações diante da adversidade, diante do dia mau? Tiago 4,14 fala o seguinte: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Presta atenção nesse versículo, querido. Tiago 4,14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Esse sou eu, esse é você, querido. A Bíblia está falando que a nossa vida é como uma neblina. Cara, você nasceu ontem, amanhã você vai morrer. A nossa vida aqui na terra é muito curta. E se você morrer amanhã, qual que é o problema? Você está indo para os braços do Pai. Uma coisa que a gente tem a certeza é que um dia a gente vai passar dessa vida para junto do Pai. Você vai morrer um dia. E se for amanhã? Se Deus escolheu você morrer amanhã, qual o problema? A Bíblia fala, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Cara, Paulo falava, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Você tem medo da morte, querido? Se você tem medo da morte é porque você não tem a certeza da tua salvação. Agora, se você entregou o teu coração a Deus, se você realmente vive essa paixão, essa confiança, essa dependência ao Pai, você não precisa temer o amanhã. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ó que versículo lindo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Cara, se você morrer amanhã, Deus vai ficar feliz. Olha que lindo, porque Deus vai te recolher e Deus vai levar você para os braços dEle. Que coisa mais maravilhosa. E isso tem que entrar no nosso entendimento. Deixa eu ver se eu acho um versículo aqui, que eu separei. Aqui. Só um minutinho. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Deixa eu começar. É Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Cara, esse versículo, ele mexe muito comigo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, quando eu estava lá no ventre da minha mãe, que eu era apenas um feto, os olhos de Deus já tinham me visto. E no teu livro, no livro de Deus, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Deus já sabia. Deus já sabia que eu passaria por essa crise mundial chamada coronavírus. Deus já sabia que eu ia enfrentar esse momento difícil.
Deus já sabia que você ia passar por essa recessão, que estamos vivenciando os primeiros dias dela. Deus já sabia, querido. Já estava tudo escrito e determinado nos livros dele. Quando você ainda era uma substância informe, quando você era um feto no ventre da tua mãe, Deus já tinha escrito que você passaria por esses dias. Agora, quem sou eu para discordar da determinação de Deus para a minha vida? Você me entende o ponto que eu quero chegar? Quem sou eu, quem somos nós, para nós falarmos para Deus o seguinte: Deus, eu não concordo de estar passando por esses dias. Se você está passando por uma prova, querido, é porque Deus achou necessário você passar por essa prova. Se você está passando por momentos difíceis, é porque Deus achou necessário você passar por momentos difíceis. Se Deus achou necessário Davi enfrentar Golias, é porque era necessário. E assim aconteceu. Davi provou para Deus e para todo Israel que ele confiava em Deus, e Davi se tornou rei de Israel, porque ele confiou em Deus. Presta atenção, José do Egito, vocês lembram da história de José do Egito? Ele foi vendido, os irmãos quiseram matá-lo, depois falaram assim: não vão matar não, vão lucrar com a vida dele. Venderam ele como escravo. Ele foi como escravo para o Egito. Chegou lá, trabalhou como escravo. Conseguiu êxito, foi mordomo de Potifar. A mulher de Potifar se apaixonou por ele, fez um trama lá, pôs ele na cadeia. Ele ficou vários anos na cadeia. Enfim, José passou por um perrengue danado, muitos e muitos anos, injustamente, passando por situações difíceis, por prova, mas ele não reclamou, ele não murmurou, ele não se rebelou contra Deus, muito pelo contrário, foi um homem fiel, um homem temente a Deus, se tornou o segundo homem mais poderoso no planeta Terra, José. Porque ele confiava em Deus. Paulo e Silas, querido, eles poderiam achar que eles não mereciam estar sendo açoitados, estar no calabouço, com os pés e com as mãos presos. Eles estavam pregando o evangelho. Eles podiam reclamar, murmurar, mas não. Eles, diante da prova, começaram a louvar e a adorar a Deus lá dentro do calabouço, dentro da cadeia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor por isso, querido. Houve um terremoto, quebrou todas as grades, os grilhões, e eles foram soltos, viram um milagre acontecer. Daniel poderia murmurar, falando assim: eu não merecia ser tacado aqui na cova dos leões. Se ele fizesse isso, talvez ele teria sido devorado. Mas não murmurou. Deus foi lá e fechou a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego não fizeram nada de errado. Eles não se curvaram diante de outros deuses. Era uma ordenância dada por Deus. Eles não fizeram nada de errado. E por causa disso, eles iriam ser tacados na fornalha. Eles poderiam se revoltar. Deus, nós não merecemos morrer na fornalha. Nós não fizemos nada de errado. Tem um monte de fariseu hoje que fala isso: eu dou o dízimo todo mês, como se o dízimo comprasse a fidelidade de Deus. Dízimo, querido, é só uma obediência, uma das muitas que temos que fazer. Aí os fariseus falam, tem muito fariseu hoje, viu? Hipócrita. Eu
dízimo, eu não mato ninguém, eu não roubo, eu sou uma pessoa linda, maravilhosa, eu não mereço estar passando por isso. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles poderiam ter feito isso, querido. Não estamos fazendo nada de errado, nós não nos dobramos perante a estátua do rei Nabucodonosor. Não fizeram. Ó Deus. Não, falaram para o rei, ó rei, se você quiser nos jogar na fornalha, você pode nos jogar. Saiba tu que nós não nos prostraremos perante a tua estátua. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não quiser, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? Deus olhou para aqueles três e falou o seguinte: eles confiam em mim. Eles acreditam em mim. Eles descansam em mim. Esses confiam em mim. Deus livrou-os dentro da fornalha. Eles passearam com o anjo do Senhor, o próprio Jesus, dentro da fornalha. Viram o milagre. Nem um fio de cabelo deles foi chamuscado, porque eles viram a glória de Deus e o livramento de Deus dentro da fornalha. Porque descansaram em Deus, porque confiaram em Deus. Se Deus quiser nos levar, Ele vai nos levar. É esse o nosso momento. Estou indo para a glória. Estou indo para a glória. Se Ele não quiser nos levar, Ele vai fazer um milagre acontecer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E sabe, queridos, hoje eu vejo as pessoas se abalarem por conta de coisas muito pequenas. Sabe? Tem um versículo na Bíblia que eu sou apaixonado e eu tenho ele como lema no meu coração. Davi fala assim no Salmo 51: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Eu quero ser assim, querido. No Salmo fala assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, firmes para sempre, não se abalam jamais. Eu quero ser essa pessoa. Eu não quero me abalar por conta de um vírus. Eu não quero me abalar por conta de uma recessão financeira, por conta de uma geladeira vazia, por conta de uma despensa vazia. Não! Eu não sou cidadão dessa terra, eu sou cidadão dos céus. A minha vida está guardada em Deus. Se Deus quiser me levar para os céus, onde é minha pátria, por conta do coronavírus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se Deus quiser me levar para os céus, por conta de uma bala perdida, por conta de um câncer, por conta de qualquer coisa que puder vir na minha vida, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A minha vida está em Deus. Cara, se eu não confiar que Deus escreveu todos os meus dias nos seus livros, e que Ele tinha determinado cada dia da minha vida, Deus tinha determinado, Deus tinha escrito, cara, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus está aqui atrás de mim, ó, me resguardando, me dando amparo, me dando guarida. Vou temer o quê? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. A minha vida está guardada em Deus. A tua vida está guardada em Deus, querido. Deus está por trás de você, te segurando, te amparando. Se for da vontade dEle, que você se adoeça e que você morra por conta desse vírus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Combati o bom combate, guardei a fé. É isso.
Vamos viver de maneira digna de sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia fala que Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Sabe? Vamos parar de ser covardes, querido. Vamos parar de ser igual meninos, açoitados com medo das coisas que estão ao nosso redor. Não. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, andando sobre as águas, ele também andou sobre as águas. Ele firmou os olhos em Jesus e andou e caminhou sobre as águas. A partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus, desviou para o lado e viu o tamanho das ondas, viu o vendaval, viu aquilo que ele estava fazendo, ele começou a naufragar, começou a afundar, a submergir. Jesus foi lá, estendeu a mão e falou assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, fixe os seus olhos em Jesus. Para de acreditar na Globo, querido. A Globo é uma emissora do inferno. A Globo é uma enviada do capeta para destruir os lares, para destruir as famílias. Para de assistir esse programa. Para de acreditar nas coisas que estão ao nosso redor, dos vendavais, nas circunstâncias que estão ao nosso redor. Fixe os seus olhos em Deus. Que os seus olhos estejam voltados para Deus. E se assim acontecer, você vai caminhar sobre as águas. Você não vai se importar com o terror que voa, com a seta que voa de dia, com a mortandade que assola o meio-dia. Porque vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Um dia Deus vai te recolher. E quando esse dia chegar, você tem que ser achado digno. Você tem que ser achado digno. Eu quero olhar nos olhos de Jesus e escutar aquilo que ele falou na parábola dos talentos. Bem-aventurado, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Queridos, existe uma vida eterna ao lado de Deus. Num lugar onde não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver doença. Não vai. Um lugar lindo, maravilhoso, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cara, imagina que lugar fantástico é esse. Imagina o que Deus tem preparado. Jesus, quando ele estava subindo, ele falou assim: não se preocupa, para o lugar onde eu vou existe muitas moradas, eu não vos deixarei órfão, vou enviar o Consolador, mas eu estou indo preparar lugar. Jesus foi na frente preparar o lugar para a gente. Você tem medo da morte, querido? Não precisa temer a morte, não precisa temer o homem, não precisa temer os políticos, não, porque o teu Pai, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, está atrás de você, te resguardando, te segurando. Você vai temer o homem por quê? Você vai temer um vírus porque os teus dias já estão escritos. Basta a cada dia o seu próprio mal, diz a Bíblia. Para que você vai andar ansioso com o dia de amanhã? Lê lá Mateus 6, a ansiosa solicitude pela vida. Por que você vai estar ansioso? O que você vai comer, o que você vai vestir? O teu Pai sabe que você precisa de todas essas coisas. Olha as aves do céu, elas não colhem, não semeiam, contudo o vosso Pai as alimenta todos os dias. Olha os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, não costuram. Mesmo assim, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como cada um deles. Busque, pois, em primeiro lugar
o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O teu Pai sabe de tudo que você precisa, querido. Eu sei de tudo que o Pedro precisa. Eu sei de tudo que o Davi precisa. E eu dou o sustento para eles. Eu os guardo. Eu os sustento. Eu os alimento, porque eu sou o Pai deles. E assim é o teu Pai. Você confia no teu Pai? Você confia no teu Deus? As tuas reações diante das provas demonstram, falam muito mais do que aquilo que sai da tua boca. Abraão confiou em Deus, mesmo Deus pedindo Isaque. E se Abraão não confiasse em Deus, ele não teria sido o pai da fé. Ele não teria sido o pai de toda uma nação chamada Israel, que foi da linhagem de Abraão. E você? E eu? Você confia em Deus? O dia mal vem, querido. Lá em Efésios, que fala a respeito da armadura. A armadura de Deus. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Ele vem. Ele vai vir. Então, toma posse do capacete da salvação. Toma posse do escudo da fé. Toma posse da couraça da justiça, do cinturão da verdade, da sandália da preparação do evangelho da paz. Se sirva da armadura de Deus, da espada do Espírito. Se vista da armadura de Deus, porque o dia mal vem. Talvez o dia mal chegou para o Brasil, para o mundo. Essa pandemia talvez seja o dia mal na tua vida, na minha vida. Mas e aí? Vamos resistir? Murmurando? Em hipótese alguma. Dando um passo atrás? De jeito nenhum. Vamos passar por essa prova, exaltando e glorificando o nome do Senhor, sabendo que as nossas vidas estão nas mãos dEle. Escuta, querido, se Deus acha que eu devo passar por essa prova, se Deus escreveu e determinou que no dia 19 de abril de 2020, o Leonardo Trevisan estaria passando por essa prova chamada pandemia, chamado coronavírus, chamado recessão, chamado dificuldade financeira, chamado desemprego, chamado fome. Se Deus determinou isso, quem sou eu para discordar daquilo que Deus determinou? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jó era um homem temente a Deus, diz a Bíblia. O próprio Deus diz isso para o diabo. Esse aí, é um servo fiel, servo temente. E aí Jó perdeu tudo que ele tinha em um único dia. Em um único dia não, em horas. Ele perdeu tudo. Bois, camelos, gados, servos e servas. Perdeu todos os filhos. Perdeu tudo que ele tinha, a casa, perdeu tudo. A própria saúde ele perdeu, com tumores que ele se coçava com um caco de telha. Sabe o que ele fez? Nu eu vim a esse mundo, nu eu voltarei. Tudo que eu tinha foi Deus que me deu, Deus levou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jó passou pela prova dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor. Deus viu o tanto que Jó confiava nele. Jó simplesmente deixou o corpo cair e falou assim: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. A minha vida eu deposito nas tuas mãos. Jó não deu um passo para trás. Jó falou: Deus, a minha vida é tua.
Sabe o que Deus fez? Deu tudo em dobro. Tudo que Jó possuía, Deus deu tudo em dobro. O que eu estou falando com isso, querido? Você pode passar por esses momentos difíceis, e são difíceis sim, mas você pode passar por esses momentos difíceis descansando em Deus, colocando a tua cabeça no travesseiro e dormindo sossegado, porque você sabe que tem um Deus que zela pela tua vida, que não dormita nem dorme o guarda de Israel, que Ele é a tua sombra à tua direita, que Ele te protege, que Ele te guarde, e que se Ele quiser levar você dessa terra para morar com Ele nos céus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que mal eu posso temer se a minha vida está guardada em Deus? Você está me entendendo, querido? Eu quero, através dessa mensagem, trazer um pouco de paz no teu coração. Eu não creio que o diabo, ou que qualquer homem tenha autoridade para poder mudar uma vírgula daquilo que Deus determinou na tua vida. Eu vou repetir. Eu não acredito que nem o diabo, nem qualquer homem tenha o poder, nem a autoridade para mudar uma vírgula naquilo que Deus determinou na tua vida. Fala amém aí na tua sala. Amém. Cara, a tua vida, a minha vida, a nossa vida está guardada em Deus. São nos momentos difíceis, é na fornalha, é na cova dos leões, é no altar de sacrifício, são nos momentos difíceis que Deus vê a nossa fidelidade. É diante dos Golias que se apresentam diante de nós, que Deus vê o quanto nós confiamos nele. Então você tem uma oportunidade fantástica para mostrar para Deus, através das suas reações, através das suas atitudes, que você confia, que você descansa em Deus, que você depende de Deus. Amém? Se você estava angustiado por conta do coronavírus, com medo, se você estava perdendo sono, se você estava preocupado, eu quero em nome de Jesus determinar que esse quadro angustiante na tua vida está se encerrando hoje em nome de Jesus. Se você tinha medo de ser infectado, se você tem medo por conta dessa depressão, dessa recessão financeira, por conta do desemprego, eu quero cancelar esse medo agora em nome de Jesus. A Bíblia fala: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. É aquilo que o Pedro fez comigo aqui, ó. Lança fora, descansa, relaxa, confia, porque o teu Pai, aquele um que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, tem a tua vida nas palmas das mãos dele. E não tem lugar melhor para estar, para descansar, do que na palma das mãos de Deus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar. Pai amado, como é bom, Deus, como é bom ter um Pai tão poderoso, tão maravilhoso, tão amoroso, que cuida e que determina cada dia das nossas vidas de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ah, Deus, nós não queremos entrar nos padrões mundanos, nós não queremos olhar para o vento, nós não queremos olhar para as tempestades, nós não queremos olhar para aquilo que assola essa humanidade, não.
os nossos olhos estão fixos em Ti, nós olhamos para os montes, o nosso socorro vem daquele que criou os céus e a terra, o nosso Deus, o nosso Pai em quem temos crido. Nós sabemos que o nosso Redentor vive, nós cremos que assim como o sol faz uma sombra à nossa direita, assim é o nosso Deus que não nos desampara, não nos abandona, sempre está conosco todos os dias. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero declarar a minha total confiança e a minha total dependência em Ti, hoje e para todo sempre. E eu peço em nome de Jesus, Deus, que cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo essa pregação, que ela seja impactada pelo Teu amor, que ela seja movida a ter uma dependência irrestrita, sem medo, que ela possa confiar em Ti de todo o coração, de toda a verdade, de toda a sua alma, em nome de Jesus, Deus. Nós sabemos em quem temos crido, Pai. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero terminar com uma frase que fala o seguinte: um pássaro, quando pousa numa árvore, não teme que o galho dessa árvore quebre, não porque confia no galho, mas porque confia nas suas asas. Eu vou repetir essa frase. Um pássaro, quando pousa numa árvore, não teme que o galho quebre, não porque confia no galho, e sim porque confia nas suas asas. Ou seja, se o galho quebrar, ele simplesmente vai sair voando e vai sentar numa outra árvore, num outro galho. A Bíblia fala que subiremos com asas como águias, correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não nos fadigaremos, que se passarmos pelo fogo, a chama não nos queimará, se passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Queridos, esse é o seu Deus. Você não precisa confiar nos galhos que a vida te apresenta, no emprego, numa máscara, num álcool gel. Você não precisa confiar nessas coisas, porque você tem um Deus que te deu asas, você tem um Deus que te guarda, que mesmo que você passe pelo fogo, você não será queimado, mesmo que você passe pelas águas, elas não te submergirão, porque o teu Deus cuida de ti. Amém? Amém. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua semana. Em nome de Jesus, todo servo do Deus vivo, Pai, eu peço que o Senhor coloque o guarda-chuva celeste, Pai. Pai, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e que descansam na sombra do Onipotente, mal nenhum lhes sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa. Assim como lá na Páscoa, Deus, o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, livravam aquelas famílias do terror, da morte que passou por aquele povo. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa estar livrando cada um dos meus irmãos dessa peste, dessa praga que tem assolado as cidades do Brasil, do mundo. Em nome de Jesus, guarda cada uma das famílias que estão nos assistindo agora, proteja-nos, nos livra de todo vírus maligno, mortal, em nome de Jesus, de toda recessão, em nome de Jesus, Deus, que a tua mão, que o teu cuidado, que a tua proteção esteja sobre cada um das famílias que está nos assistindo agora, em nome de Jesus, e que todo o povo de Deus, tenha o coração totalmente dependente do Senhor, assim como uma criança, Pai, assim como uma criança que depende, que confia, que nós sejamos assim, totalmente dependentes de Ti, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Tenha uma excelente semana,
uma semana diferente, cheia de vigor, cheia de ânimo, cheia do Espírito Santo, guiando e conduzindo a tua vida e a tua família em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Beijo no coração.